Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um evangelho de muito amor, de união, de esforço, né? Olha nós aqui junto mais uma vez. Vocês devem estar estranhando o cenário, né, gente? Em primeiro lugar, me falem se o som tá muito alto, porque na verdade eu não tô ouvindo direito. Porque como eu tô... O que acontece, gente? Eu saí... Hoje eu tô fazendo o evangelho aqui no meu quarto por conta do calor. Normalmente eu faço na cozinha, né? Então eu deixo o ventilador, mas tava muito calor, gente. Aí fiz um improviso aqui no meu quarto. Aqui eu tenho um ar-condicionado. A minha casa é muito quente, gente. Eu não sei a casa de vocês, mas a minha casa é extremamente quente. Eu tô brigando aqui com o meu outro celular para deixar na música. Eu acabei de... Eu deixei numa posição diferente. Me falem, tá? Se o som... Boa noite. Se tiver alto, gente, me avisa. Outra coisa importante. Aqui, a internet, ela não é tão forte, tá? Se começar a cair, se começar a travar alguma coisa assim, eu tiro da internet e uso o 4G, tá bom? E, então é isso. Pegando a água de vocês. A minha água tá aqui. Eu trouxe a minha água, a minha garrafinha. Eu trouxe água das meninas, da Celina e da Jade agora, né? A nova integrante da família, para ser fluidificada. Então se você tiver tá bom o som? Então se você tiver um bichinho, tá? Coloca água para ser fluidificada sim, viu? Então aqui eu tô mais tranquila. Eu não tô tão confortável como se eu estivesse na cozinha, mas tá ótimo. Eu peguei umas almofadas, peguei 3 almofadas, tô sentada em cima delas, encostada aqui na parede. Tá tudo bem, né? Então, todo mundo bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero que vocês escutem melhor a mim, né, do que a música, apesar da música ser maravilhosa. Mas, mais uma vez, se tiver alto, eu baixo um pouquinho o volume, tá? Então, pegando a água de vocês, turminha, lembrando, não durmam, estejam em posição de alerta, tá bom? E é o que eu sempre falo, mesmo que você durma, muita gente depois me relata, né, que não conseguiu segurar o sono. Mesmo que você durma, procura assistir depois o evangelho de novo, viu, gente? Não tem problema nenhum, mas assiste, né? Boa noite para quem tá entrando agora. Porque o importante, é claro que os tratamentos serão feitos, mas mais importante do que o tratamento é o ensinamento, né? É a gente aprender o evangelho do Cristo. Para quê? Para que a gente coloque em prática, né? Tudo aquilo que a gente vem aprendendo no nosso dia a dia, que é o que a gente sempre fala, né, gente? A gente vai passar por turbulências ao longo da vida, as tempestades virão. Então, quanto mais forte a gente tiver com Jesus, mais fácil a gente vai passar por essa tempestade, né? Como Jesus diz pra gente, né? Vinde a mim, vós que estão cansados, porque o meu jugo é leve. Então, se a gente não tiver a nossa parte espiritual fortalecida, a gente cai e a gente demora para levantar,
né? Então, é isso. Então, se você dormir, faz o evangelho depois, põe a sua água sem problema, tá? Mas faz, não deixa passar não, ok? Então vamos entrar na nossa mensagem hoje no Birupar, né? Bora lá. Até pra ficar de cabelo solto, se eu tivesse lá na cozinha com aquele calor, eu ia estar com o cabelo preso, escorrendo. Então vamos lá. Então, lembrando, a espiritualidade já tá aqui com a gente, viu? Acompanhando todo mundo, né? Todos nós. A espiritualidade responsável pelo nosso evangelho, que tá junto comigo, tá junto com vocês, protegendo, trazendo a proteção para nossa casa, para o nosso lar. Ela já tá aqui. Entes queridos que vêm visitar a gente durante o evangelho, né? É aquilo que a gente fala, a gente pode não enxergar, mas eles estão junto da gente, viu? Então, vamos lá, vamos ver o que é a espiritualidade, o que Jesus, o que Deus quer passar pra gente hoje. Com todo carinho. Você é que escolhe. Perdão, você é que se escolhe. Você mesmo escolhe, você mesmo se escolhe para isto ou aquilo de acordo como se posiciona perante a vida. E a gente acabou de falar sobre isso, né, gente? Deus lhe confirma a boa disposição íntima. Se for a riqueza, Deus o confirmará para usar os recursos amoedados em favor dos outros. Se for a cultura, Deus o confirmará, se você escolher aquilo que você escolher, né? Deus o confirmará para, com ela, iluminar a sua volta. Se o bem, pro bem, Deus o confirmará para, com ela, iluminar. Eu estou repetindo. Se for o bem, Deus o confirmará para levar a paz aos outros. Escolha-se para ajudar os outros, para progredir sempre. E assim será. Tudo depende de você. Para o lado bom que você toma, Deus o confirma. Na encruzilhada da vida, só você pode decidir qual estrada tomar. Tá aqui, ó. Todos nós teremos encruzilhadas. Mas se a gente escolher o caminho de Deus, se a gente escolher seguir, respeitar e praticar as leis divinas, Deus vai confirmar a gente para tudo. Para tudo. Isso aqui só está confirmando o que a gente conversou. Essa mensagem aqui só está conversando o que a gente conversou. Então, você é que se escolhe, né? E a gente sabe que Deus dá pra gente a lei do livre-arbítrio. Então, pelo meu livre-arbítrio, pelas minhas escolhas do dia a dia, eu vou galgando a minha encarnação. Então só depende de mim. Atrair ou afastar o sofrimento. E mesmo que esse sofrimento venha, porque ele vem, vai depender de mim se ele vai se demorar na minha vida ou não. Né? Uma mensagem linda, só agradecer. Fecha os seus olhos. Respira fundo.
acalma a mente, mentaliza a imagem de Jesus, sintoniza a sua vibração agora com a espiritualidade presente no nosso lar. Vamos agradecer imensamente por mais um evangelho na nossa vida, no nosso lar. Agradecer por essa oportunidade de aprendizados, oportunidade de cura, de tratamentos, de ensinamentos. Agradecer a oportunidade de encontros espirituais. Sente no seu coração a presença do seu mentor do seu lado, a presença dos amigos espirituais no seu lar, do bem, te protegendo e protegendo a sua família. E a presença de entes queridos que aproveitam a viagem da espiritualidade para ir até aí, do seu lado, te ver, aprender junto com você, continuar na evolução espiritual e feliz por esse encontro com Deus que a gente está tendo, que a gente tem toda semana, todos os dias, que a gente possa caminhar os passos de Jesus com cada palavra que a gente aprende aqui. Agradecemos a espiritualidade que vai limpar os nossos lares, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo o equilíbrio. A espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos e que vai fluidificar as nossas águas. Que essa nossa energia seja emanada para todos aqueles que precisem de cura física e espiritual. Para todos aqueles que passam por aflições, inclusive nós. Que essa energia nos cure e cure a todos. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. É isso aí, gente. Vai compartilhando, enviando o nosso evangelho, tá bom? Para a família, para os amigos. Quanto mais gente fazendo evangelho, mais gente evoluindo, ficando feliz, né? É isso que a gente quer. Aí, hoje a gente vai ler no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? Que a gente tá. Hoje a gente vai falar sobre reuniões espíritas. Eu vou trazer esse item, reuniões espíritas, pra gente, pro nosso evangelho, né? Que o nosso evangelho nada mais é que uma reunião espírita, uma reunião onde a gente vai falar de Jesus, onde a gente fala de Jesus, dos seus ensinamentos, onde a gente aprende, né? Então ela pode ser aplicada, essa prece, né? E esse assunto, ele pode ser aplicado tanto numa reunião espírita, numa assembleia, num centro espírita, como aqui, né? A gente se reunindo espiritualmente, tá? Então, a leitura ela é breve. Vamos lá. Então tá lá em Mateus. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Aí tem o prefácio, né? Que é a explicação do assunto, que ele fala assim: estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente. É o que a gente
acabou de falar hoje, né, gente? Mas estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da assembleia. Ele ou os espíritos puros que o representam. Então não tenham dúvida, gente. A gente está com uma equipe espiritual, uma egrégora espiritual aqui com a gente, de luz. De luz. Sente. Sente. Tá aí do seu lado. Tá aí no seu lar. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual, ou seja, a gente não vê. E com a aparência que nos faria conhecê-los se tornassem visíveis. Quer dizer, falei para vocês, né? Que a gente, durante o Evangelho, a gente tem a visita da espiritualidade preparada para auxiliar a gente no Evangelho, os estudos, os tratamentos, as curas, e também vem nossos entes queridos. Então, se eu enxergar, se tiver aqui, né, por exemplo, o meu pai que já desencarnou, ou uma tia, como é que ele vai se apresentar? Ele vai se apresentar como eu conheci ele. Ele não vai se apresentar como ele era numa encarnação 3 vezes passadas. Não, não faz sentido. Então ele se apresentaria, né? Ele se mostraria como eu conheci. E assim é com todo mundo. Quanto mais os espíritos, quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, quer dizer, a onipresença. Eles podem estar em vários lugares, a energia deles. E podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Lhes basta para isso um raio do seu pensamento. Então eles podem estar aqui e o pensamento deles irradiar luz para outros lugares. Pode ser aqui do lado da minha casa, mas pode ser lá no Egito também. Por essas, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior. Acho que deu uma pausa, né, gente? Acho que eu vou tirar do... Travou. Eu vou tirar da... Eu tirei do... Voltou. Eu tirei do Wi-Fi, deixei no meu 4G. Bora lá. Não é o maior ou o menor número que o atrai, né? Jesus. Uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20. Mas é o sentimento de caridade que as anime. Então a gente tem que estar aqui com o sentimento do bem, da caridade, do amor ao próximo. Umas em relação às outras. Ora, para isso, basta que hajam 2. Mas, se essas 2 pessoas oram cada uma do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não existe entre elas comunhão de pensamentos, se sobretudo não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme,
as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem. Lembra que a gente já aprendeu sobre esse fluido universal? Aí, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. Quer dizer, aqui ele está afirmando quando que as pessoas não estão em comunhão. Jesus não é o verdadeiro motivo. Existem outros motivos qualquer, mas não é Jesus, né? Quando existem esses sentimentos contrários à caridade, à benevolência. Agora, olha que interessante. Isso não implica que esteja surdo, Jesus, que esteja surdo pela voz de uma só pessoa. Eu tô aqui sozinha, né? Meus filhos não estão em casa. Tô eu, materialmente falando, estou eu, a Celina, a Jade, que são as minhas gatinhas, e a parte espiritual. Então, isso não implica que Jesus esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais prova quando se está acompanhado do que no isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Então, se eu estou pensando só em mim, não é agradável a Jesus. Ele se afasta. Então, eu posso estar aqui sozinha, mas eu estou vibrando por todos, né? Pelo planeta, pela minha família, pelos meus amigos, por nós. Aí a gente se perde, né? E porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que se numa assembleia numerosa, 2 ou 3 pessoas somente se unam. Então, o que ele está falando aqui, ó? 2 ou 3 pessoas se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade. Ou seja, eu posso estar numa reunião onde tem 20 pessoas, mas só 2 ou 3 estão realmente em comunhão. Enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, né? Então eu posso estar no meio das pessoas orando e estar aqui pensando, ai, não vejo a hora de sair daqui, eu quero ir fazer tal coisa, aquele cara ali é muito chato, né? Eu vou repelir a espiritualidade de luz. Então Jesus estará com as primeiras, que são aquelas 2 ou 3 que estão em comunhão de sentimentos, e não com as outras. Não é então a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, conforme o espírito de caridade que é personificado em Jesus. Aí que ele fala aqui pra gente dar uma olhada no capítulo 10. Capítulo 10, gente, é o capítulo do bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Perdoai vossos inimigos. Perdoai aquele que te persegue.
eu não vou ler pra gente não se estender, tá? E ele fala do capítulo 27, que inclusive a gente acabou de sair dele, né? Que é o Pedi e obtereis, sobre as qualidades da prece, né? Continuando. Tal deve ser o caráter das reuniões sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. Então, se a gente quer a presença dos bons espíritos na nossa reunião, no nosso evangelho, a gente tem que estar em comunhão de sentimento, né? É claro que muitas vezes, muitas pessoas falam para mim assim: ai, Paula, às vezes eu não consigo fazer sozinha, eu tô jantando, né? É completamente perdoável, né? E compreensível, mas procura a cada dia, a cada evangelho, procurar se inteirar mais, fazer as pessoas que estão com você prestar atenção, comentar, né? E aí o interesse vai puxando a atenção, né? Aí ele fala que a prece, né? Ele dá o exemplo da prece. Eu não vou ler agora, eu vou ler depois, tá? Então, vou falar um pouquinho das minhas considerações. Os espíritos, gente, o que a gente tem aprendido até agora? Eles falam muito, eles batem muito na tecla, né, para nós, que numa prece o pensamento é tudo e não a forma. A forma não vale nada, né? Se eu tô sentada, se eu tô ajoelhada, se eu tô em pé, se eu tô vestida de terno e gravata, se eu tô repetindo palavras, se eu tô falando palavras bonitas, difíceis, isso não importa nada, né? Porque muitas vezes a gente tá pensando uma coisa e falando outra. Então eu posso estar aqui assim, né? Gente, vamos praticar o bem, vamos falar de Jesus. Então eu tô aqui falando e tô pensando assim, ó, que saco. Eu tô aqui, eu não vejo a hora de sair daqui, de acabar isso aqui. É isso. Então não vale o externo, é o interno, né? E a gente também já aprendeu, e a gente vai estar sempre falando sobre isso, viu, gente? Que é muito interessante. Que os espíritos, eles veem os nossos pensamentos. A gente não consegue esconder nada deles. Por isso que a gente fala que a gente é uma antena, nós temos uma antena parabólica na nossa mente. O que eu estou pensando é plasmado aqui em cima de mim. Então por isso que eu vou atrair aquilo que eu estou pensando. Então se eu estou pensando coisa ruim, eu vou atrair espíritos inferiores, afins. Então, não adianta eu falar, ficar repetindo palavras, Senhor, Senhor, Jesus, Deus, né? Se na minha mente tá uma desorganização, tá uma bagunça, tá um funk, né? Tá um baile funk. Aí eu vou ler, gente, um texto da Revista Espírita. A Revista Espírita, gente, de Allan Kardec, tá? Faz parte também da codificação. Ela tem 12 volumes, tá? São pesquisas que foram realizadas pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Antes de Kardec desencarnar. Eles se reuniam, né, e faziam estudos e recebiam mensagens, claro, né, da espiritualidade. Essa mensagem aqui, gente, de um espírito, ele fala assim, ó, eu peguei só uma parte, tá? Se pudesseis ver, isso é o espírito falando,
o recolhimento. Então, gente, eu vou ler, vai imaginando aqui a nossa reunião. Se pudesseis ver o recolhimento dos espíritos de todas as ordens que assistem às vossas reuniões, e isto durante a leitura de vossas preces, não só ficariam tocados, mas ficariam envergonhados de ver que o vosso recolhimento, que apenas qualifico de silêncio, ou seja, ele está falando aqui, a gente não está se recolhendo, muitas vezes a gente não se recolhe, a gente só fica quieto, mas o pensamento tá cheio de coisa ruim aqui, né? Está muito longe de se aproximar do recolhimento dos espíritos, um bom número dos quais vos são inferiores. É claro que, gente, eu já comentei sobre isso também num evangelho. Durante o nosso evangelho, eu até coloco esse desenhinho, tem esse desenhinho, eu coloco de vez em quando nos stories, né? Imagina os lares que estão fazendo evangelho, sai uma luz. É emitida uma luz muito forte em direção ao alto. Essa luz atrai espíritos que estejam precisando de auxílio. Então, pode acontecer sim, da gente ter durante o nosso evangelho espíritos inferiores, não do mal, gente, inferiores. Ser espírito inferior não quer dizer que é do mal, tá? Nós somos inferiores, nós somos espíritos inferiores, né? Mas não somos do mal. Então, espíritos que estejam vagando, perdidos, são atraídos por essa luz. Aí eles vêm, são resgatados pela espiritualidade e daqui eles são levados, são encaminhados para o bom caminho. Então, olha que legal. O que chamais de recolhimento durante a leitura de vossas preces é observar um silêncio que ninguém perturba. Entretanto, se vossos lábios não se mexem, se vosso corpo está imóvel, vosso espírito vaga e deixa de lado as sublimes palavras que deverias pronunciar do mais profundo do vosso coração, a elas vos assemelhando pelo pensamento. Vossa matéria observa o silêncio. Certamente dizer o contrário seria vos injuriar. Mas o vosso espírito tagarela não o observa e perturba, nesse instante, por vossos pensamentos diversos, o recolhimento dos espíritos que vos rodeiam. Se os visseis prosternados ante o Eterno, olha o que ele fala dos espíritos que estão com a gente, né? Que podem estar prosternados ante o Eterno, pedindo a realização de cada uma das palavras que ledes, para que a gente realize as palavras. Vossa alma ficaria comovida e, lamentando sua pouca atenção passada, faria uma volta sobre si mesma e pediria a Deus de todo o coração a realização dessas mesmas palavras que ela apenas pronunciava com os lábios. Nós pediríamos aos espíritos que vos tornasseis dóceis aos seus conselhos. E ele fala, o espírito que vos fala, após a leitura de vossas preces e das palavras que acabo de repetir, poderia assinalar mais de um que daqui sairá muito pouco dócil aos conselhos que acabo de dar e com sentimentos muito pouco caridosos para com seu próximo. Ele está querendo dizer, poucos vão sair daqui com um amor real no coração. Sem dúvida,
Olha o que ele fala: sem dúvida sou um pouco duro, mas creio não o ser, senão para com aqueles que o merecem, e cujos, olha só, e cujos pensamentos mais secretos não podem ser escondidos aos espíritos. É o que a gente acabou de falar. Não me dirijo então, senão aos que vêm aqui na reunião. Não me dirijo, pois, senão aos que vêm aqui, pensando em qualquer outra coisa, menos nas lições que aqui devem buscar e nos sentimentos que aqui devem trazer. Mas os que oram do fundo da sua alma, orarão também após a leitura da minha comunicação por aqueles que vêm aqui e daqui partem sem haver orado. E para finalizar, seja como for, peço aos que tiveram a bondade de me escutar com ouvidos atentos, que continuem a pôr em prática os ensinamentos e os conselhos dos espíritos. A isto os convido no seu interesse, pois eles não sabem tudo quanto podem perder não o fazendo. Então, quanto a gente ganha praticando, né? Aquilo que a gente ora, aquilo que a gente pede. E aí, para terminar essa leitura, no livro dos médiuns, gente, também que é uma outra leitura de Allan Kardec maravilhosa, tem uma parte que ele fala assim: desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento. Então, quando a gente faz oração, né, para os espíritos, desde que ele seja atingido pelo pensamento, como nós somos atingidos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, um único som, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Então, olha só o conselho dos espíritos, né, dos bons espíritos. Então, enquanto a gente está orando, enquanto a gente está aprendendo, a gente não se distrair, porque senão a gente não consegue captar a vibração dos bons espíritos, do nosso mentor, né? Vai entrar o que na nossa mente? A mensagem, a intenção de um espírito zombeteiro que não quer que a gente aprenda. A mesma coisa, gente, eu falei no início do Evangelho, né? Da gente lutar contra o nosso sono, né? Acontece também, gente, muitas vezes, de espíritos inferiores não quererem que a gente aprenda, que a gente participe do Evangelho. Então eles vão fazer de tudo para fazer com que você durma, né? Ok, como eu falei, você vai receber o tratamento necessário dos espíritos superiores, mas você não vai ter o ensinamento, que é extremamente ou mais importante. Então, por isso que a gente tem que lutar contra o sono durante o Evangelho, durante uma palestra, né? E como é importante, gente, as pessoas estarem, como ele fala, né? Na mesma sintonia, na mesma vibração, durante uma reunião, durante um evangelho, durante uma oração, tá? Tendo como objetivo o quê? A caridade e o amor ao próximo. Bons pensamentos. Aí a gente fala assim, mas, repito, né? E se eu estiver sozinho, eu sozinha, orando, Jesus e os espíritos benfeitores não estarão comigo? Né? Como ele fala, se tiver
2 ou 3 pessoas, lá eu estarei. Mas e se eu estiver sozinha, né? Então, aqui, ó, eu só vou repetir essa frasezinha aqui, ó. Isto não implica que Jesus esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque ele exige, antes de tudo, o amor ao próximo. Deixa eu parar por aqui para não me estender muito. Então, eu posso estar sozinha, orando com amor, não pedindo só para mim, né? Não pedindo, fazendo um desejo egoísta, né? Como a gente já aprendeu nas outras orações. Não adianta eu pedir, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero passar naquele concurso. Não, Senhor, me dê condições, me dê sabedoria, me dê saúde, me guia pelo caminho correto para eu alcançar o meu objetivo. Porque senão é uma oração egoísta, né? Como ele fala, mesmo que eu esteja com 20 pessoas orando. E quando os nossos pensamentos têm essa força, têm esse fervor, né, dos sentimentos bons, os espíritos da alta hierarquia, os espíritos puros, emitem a sua luz onde quer que eles estejam, não só para um lar, mas para todos outros lares que estejam vibrando na mesma frequência, né? E eu até coloquei aqui, importante a gente, esses espíritos que estão aqui com a gente, né? Só para lembrar do nosso ente querido, né? Um amigo que já tenha desencarnado, né? Que ele está presente. E se um dia tiver que se apresentar pra gente, ele vai se apresentar exatamente como ele era e de uma forma muito provavelmente feliz, né? Só uma lembrança agora que eu tive, gente, agora eu vou contar pra vocês rapidinho. Uma aluna querida, o pai dela desencarnou, eu acho que não tem 2 meses, ou deve estar para fazer 2 meses, né? Então ele era um homem onde ele era completamente limitado fisicamente, né? Ele era cadeirante, ele era tetraplégico, inclusive para falar, né? Ele usava, praticamente não falava, né? Ele tinha traqueostomia. Então ele passou bons anos da vida dele assim. E ele desencarnou. E aí a mãe dela, né, ou seja, a esposa dele, sonhou com ele. Teve um encontro onde ele estava, ela conta, né? Ele estava, veio se comunicar com ela, ele estava lindo, andando perfeitamente, né? Se apresentando como ele era, né? Então, olha que coisa linda. Apareceu para ela, se encontrou com ela durante o sonho. Essa comunicação, gente, com os espíritos é uma das mais frequentes, né? Que é no sonho. Então ele trouxe um consolo, uma alegria tão grande para ela, querendo dizer que ele estava bem. Ele se livrou daquele corpo que prendia ele, né? A gente não aprende que o nosso corpo é uma prisão para o espírito? E é. Tanto que o nosso espírito, ele não vê a hora de ter uma brechinha para se libertar, né? Durante um sono. Vocês já repararam, gente, que num simples cochilo, às vezes você, caraca, eu fui longe, eu me encontrei com não sei quem, né? É um momento que o espírito
se liberta. Se liberta no sentido de se encontrar com entes queridos ou, enfim, mas ele volta, né? A liberdade total, 100%, né? Realmente é na desencarnação, quando o cordão de prata é desligado, né? Que a gente tem um cordão de prata que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito. É só quando ele realmente é rompido, no momento certo, é quando o espírito se liberta. Que foi o caso desse pai, né? Desse espírito que se libertou desse corpo que o aprisionava de uma forma muito penosa, né? Então, pra gente terminar, eu tenho a certeza mais do que absoluta, gente, que a espiritualidade conseguiu passar pra gente, né, essa importância, esse conhecimento, esse poder da prece, né? Como ele fala aqui, feita como Jesus pede pra gente. Boa noite, Jair. Como Jesus quer que a gente faça, tá? E aí, gente, eu falei que eu ia deixar pra ler depois, né? Que eles deixam esse modelo, é um modelo de prece, tá? Pra ser feita no início de uma reunião, depois uma no final, né? Mas é praticamente bem, é o que a gente fala, é um modelo, é uma dica, né? Porque a oração, a prece, né, gente? A gente tem que sair do coração. Tem que sair do coração. Então nunca é aquela coisa certinha, né? Então, pra gente terminar essa parte da leitura do Evangelho, eu vou ler uma partezinha só uma parte, tá, gente? Eu vou ler da prece. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. É o que o Espírito lá fala, né? De tornar a gente dócil aos conselhos. Ele repete aqui. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. São sentimentos, né, gente? Muito inferiores, que a gente tem que lutar no nosso dia a dia para se livrar do orgulho, da inveja, do egoísmo, do ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, né? Então, durante o Evangelho, eu estava vibrando por aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que não me quer bem, mas que eu quero perdoar. Eu vou pedir para Deus, vou pedir para Jesus, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a tirar essa mancha do meu coração. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Tem mais, mas eu dei uma... Aí ele pede, aí no final da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco, aqui no nosso caso, né, que estão nos acompanhando. Nós lhe rogamos nos ajudar a
a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. É isso que a gente pede, né? E para finalizar o nosso evangelho, eu vou trazer uma mensagem, gente, do Espírito Emmanuel, tá? Pela psicografia do Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, que se chama A Prece Recompõe. Mas também eu vou ler só uma partezinha, tá? Emmanuel fala assim pra gente: sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, que somos nós, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode se distanciar dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. A vida superior aqui, gente, é a vida espiritual. Então, à medida que a gente coloca essa oração do dia a dia de uma forma simples, de uma forma sincera, de uma forma honesta, do coração, no dia a dia, né? Ele fala que a gente recompõe a paisagem em que a gente vive e a gente traça novos rumos para a vida superior. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu me conecto com Deus, quanto mais eu me conecto com a espiritualidade, eu vou mudando o cenário da minha vida, né? Como a gente falou aqui, da gente tentar se livrar dos sentimentos ruins, a gente vai aprendendo e naturalmente a gente vai se limpando, se livrando desses sentimentos, né? E aí quando a gente piscar o olho, a nossa vida mudou, a nossa vida melhorou, as coisas acontecem, a nossa vida prospera, né? E aí a gente vai além, a gente piscou o olho, a gente está do outro lado, a gente desencarna e tem uma passagem mais feliz, né? É inevitável, né, gente, a gente falar sobre a passagem, sobre a desencarnação. Eu acho que a gente tem que falar isso hoje, enquanto a gente está aqui. Porque a morte do corpo, a nossa passagem, a nossa grande viagem, gente,
ninguém sabe quando vai ser. A gente sabe que ela vai acontecer. Então, quanto mais a gente se preparar para ela aqui agora, melhor depois, é o óbvio, né? Então, eu sempre falo isso com os meus filhos, né? Eu falo assim, e às vezes eu pergunto isso para as minhas amigas, para os meus amigos, né? As pessoas dão risada, falam, nossa, Paula, como você é doida. Eu pergunto assim, você já pensou como é que você quer, o que você quer que aconteça com o seu corpo? Você quer ser enterrado, você quer ser cremado, né? E aí? Né? Você já deixou a sua família sabida, né? Sobre isso, né? E ao conversar, deixar o papo de uma forma natural. Porque como a gente sempre fala, né, gente? Sofre mais quem fica do que quem vai, né? Ontem mesmo eu estava conversando com os meus filhos sobre se vocês puderem vai no YouTube, né? Tem bastante matéria sobre isso, sobre a EQM, que é a experiência quase morte. Os médicos falam, todas as pessoas que passaram pela EQM, quando retomam o corpo, todas falam, eu não queria ter voltado. Eu não queria ter voltado, eu queria ter ficado do outro lado, né? Então essa aproximação com Deus, essa aproximação com a vida espiritual vai tornando as coisas mais leves. A Lu fala sobre a cremação. Vamos pegar eu vou falar sobre a cremação no Evangelho. Mas o Espiritismo, ele não condena de forma alguma, viu, gente? De forma alguma, tá? Que é aquela coisa, né? As pessoas falam assim, imagina, eu vou ver meu corpo queimando. Gente, é melhor eu ver meu corpo queimando rápido, né? Do que eu ver o meu corpo apodrecendo lá anos, né? Aí o Jair fala, pensar que estamos de passagem faz a gente viver melhor. Exatamente, aqui é uma passagem muito rápida, né? Então é isso aqui, gente, é a conexão com Deus. A gente parar de procurar nas coisas da terra, nas coisas mundanas da terra, o consolo para as nossas aflições, para as nossas tempestades, né? Só vai aumentar, né? Então que o nosso dia a dia seja de uma oração, de prece, sempre que possível, né? Eu até falei num evangelho, né? A gratidão, gente. Sabe, você terminou a sua refeição, não precisa falar, não precisa externar, não. Aqui, ó, Senhor, gratidão por esse alimento. E vai além, Senhor, gratidão por esse alimento, que não falte alimento no lar, nos lares das famílias, Senhor, né? Sabe, agradecer, eu sempre falo isso, né? Agradecer pela sua compra do supermercado, agradecer pela sua conta que foi paga, sabe? E aí você vai, toda gratidão enche o nosso coração, né? De um sentimento gostoso, né? E aí a gente vai tendo essa necessidade de papear com o outro lado de uma forma mais leve, né? E é aquilo, é sentir durante a oração cada fibra do nosso corpo, né? Viva. O que é isso? É sentir que a espiritualidade está do seu lado, né? Que Deus está na tua vida, né?
qualquer que seja o seu sofrimento, material, emprego, saúde, doença, com você, na sua família, né? A gente começa a andar no jugo de Jesus, né? A gente começa a levar as coisas de uma forma mais leve, tá bom? Então vamos terminar o nosso evangelho nessa vibração, nessa energia de amor, de paz, de caridade. Fecha os seus olhos, manda de uma forma bem forte essa energia que está dentro de você para aquela pessoa que você quer ver bem, que você quer ver curada, feliz, sorrindo, onde quer que ela esteja. Sente no seu coração a gratidão por aquele ente querido seu que já partiu, mas que continua mais vivo do que nunca. Agradece a ele e tenha a certeza de que vocês vão se reencontrar. Que a gente possa passar por essa encarnação evoluindo todos os dias, praticando o Evangelho de Jesus, praticando e fazendo com que os outros ao nosso redor aprendam e pratiquem também. E que essa luz, como se diz no Evangelho, essa luz dos espíritos da alta hierarquia, mas que essa luz um pouquinho mais fraca que a nossa luz chegue a um maior número de pessoas. Agradecemos a espiritualidade que limpou cada cantinho do nosso lar, a espiritualidade responsável pelas águas que foram fluidificadas, pelos tratamentos, pelas curas que foram realizadas. Prometemos e vamos cumprir para Deus que essa semana vai ser de glória, vai ser de caridade, vai ser de amor, vai ser de perdão. E é com esse alimento que a gente vai caminhar. Finalizamos o nosso evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. É isso, gente. Finalizamos mais um evangelho. Isso, Serginho fala aqui, 72 horas da passagem, isso mesmo, para que o espírito esteja pronto, né? A gente vai falar mais sobre isso, Serginho, mas é isso aí, perfeito, né? Mas ó o dedinho aqui, ó, eu quero ser cremada, hein? Tá? Não me deixa enterrar, não. Me queima, né? E assim a gente vai levando as coisas de uma forma mais leve. Por quê? Porque a gente tem a certeza absoluta que a vida não acaba, né? A vida continua linda, plena, e a gente vai construir isso aqui agora, tá bom? Então é isso, gente. Uma semana maravilhosa, abençoada, gratidão. Eu que agradeço. Boa semana para todo mundo. Tamo junto e semana que vem tem mais. Continuamos nas nossas preces, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Boa noite. Compartilhem nosso evangelho, tá? Tchau, gente. Um beijo.